Igreja. Eu nem pensava em botar ele aqui. Na hora que eu fui desenhar o teto da igreja, eu falei, não, tem que botar a parte francesa lá. Aí botei o primeiro. Bem antes, assim, minha vida toda sempre foi igreja. Desde que eu nasci, fui batizado menos de 24 horas depois, em Itapiruna, pelo padre Humberto. Então, a minha infância, adorava ir à missa. E em 1956, eu fiz minha primeira comunhão em Bom Jesus, com o padre Ovídio. E foi dia 29 de junho de 1956. Logo depois veio a festa de agosto, e eu entrei para a cruzada. Quando iniciou o mês de agosto, eu estava na cruzada do Padre Ovídio. E logo em seguida, acabou a festa de agosto, o Padre Ovídio foi expulso aqui de Bom Jesus. Uma turma aí, que não foi aí, o pessoal da igreja, lógico. E ficou todo mundo atônito assistindo aquilo, e eu assisti ao vivo. Assim, eu estava na farmácia normal, vendo a coisa lá em frente, onde é a cantina hoje, e foi tudo em frente à casa paroquial. Eu assisti tudo ali, minha mãe, comigo, Dona Aparecida da Estel, nós ficamos ali assistindo tudo de longe, assim, atônitos. Eu ouvi os discursos que fizeram, era uma coisa assim, completa nojenta, falsa, mentirosa. Aí, bom, resumo, o Padre Ovídio foi embora daqui em agosto. As freiras que tinham no hospital, depois de 2 meses, foram recolhidas para Cachoeiro, porque as freiras não podiam ficar aqui sem padre. Aqui não tinha mais missa. Uma vez, em 2 meses, o padre Amando de Calçavinha celebrava uma missa, mas às vezes nem ia ninguém, porque ninguém nem sabia que ia ter missa. Não tinha como. Naquela época não é hoje feita, hoje tem missa. Não, para participar um morto, nessa época, imprimia-se um papelzinho com uma cruz trágica em cima e o nome do morto e participando na hora do enterro. É assim, a coisa era muito precária, né? Rádio nem pensar, nós não tínhamos rádio nessa época. Bom, e aí o Padre Ovídio foi embora, a igreja ficou praticamente fechada, e em outubro chegou em Itapiruna a imagem peregrina de Fátima. Essa é a primeira imagem peregrina de Fátima que percorreu o mundo todo, chegou em Itapiruna. Eu fiquei encantado, né? Porque eu já era fã dela, de Nossa Senhora de Fátima, eu tinha a revista dela, que aliás eu tenho até hoje, e fiquei encantado. Uma semana de missas e atividades dentro da igreja católica, chefiado pelo Frei Belchó, que está aqui na minha igreja também, e comandados, né, por ele era o líder. E Nossa Senhora de Fátima ficou lá uma semana, e de lá foi para Cardoso Moreira. Aquilo para mim, eu falei assim, não vai para Bom Jesus. Por quê? Porque Bom Jesus não tem padre, Bom Jesus não tem atividade religiosa. Aí, meu Deus, aquilo para mim foi uma dor que você não pode imaginar. Aí, o que eu fiz? Eu tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, de mais ou menos 60 centímetros, na minha casa. Falei assim, vou fazer um andor e chamar o pessoal do meu colégio, do Pereira Passo, para fazer uma procissão aqui com ela, porque ela passou pelo cruzamento, foi embora para Cardoso Moreira e não veio a Bom Jesus. Aquilo eu fiquei muito chateado. E fiz esse andor. E a filha do seu Nelsinho, Dona Zilar, era professora no grupo, eu pedi ela para me ajudar a liderar essa procissão. Ela falou, mas o colégio, meu filho, não pode fazer procissão. Isso é uma atividade religiosa, nós só podemos fazer atividade escolar. E eu fiquei com aquela coisa, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer uma procissão? Eu tinha 6 anos de idade, fazendo 7. Como é que eu ia conseguir fazer isso? Aí, bom, mas o andor eu levei para a igreja. Um dia peguei a igreja aberta, levei para a igreja, vou deixar ele guardado na torre. Ali na torre onde ficam os empregados, os funcionários, ali ficou o meu andor desde outubro, novembro, e foi uns meses passando. Quando foi em janeiro, eu estava em Itapiruna, meu pai chegou lá, meu pai era fiscal de renda, vim aqui
ia para Itaperuna, nós estávamos em Itaperuna passando férias lá. Papai chegou na hora do café da tarde, eu lembro, ele falou assim: Raul, chegou um padre Bom Jesus que você vai adorar. Eu falei: chegou padre? Chegou. Olha, almocei com ele hoje. Como conversamos, muito simpático. Gostei demais dele, eu acho que você vai adorar ele. Eu dei logo um jeito de vir para Bom Jesus com o papai. Entendeu? E aqui dei logo, acho que tinha uma semana que o Padre Francisco tinha chegado. Dei logo um jeito de encontrar com ele. Eu fui lá na sacristia falar com ele. Eu parei com ele na rua. Eu precisava falar com o senhor sobre uma procissão de Nossa Senhora. Ele falou: meu filho, depois... Criança, né? O Padre Francisco tinha 40 anos nessa época. Depois nós vamos ver isso. Até que um dia ele não aguentou. Ele estava saindo da casa paroquial, peguei ele pela saia. Aí sentamos naquela mureta daquele terreno onde hoje existe a cantina, sentamos ali, e eu falei: mas o que você está querendo? Eu queria fazer uma procissão de Nossa. Conta aí para ela, Nossa Senhora de fato teve Itapiruna, foi para Cardoso Moreira, não veio a Bom Jesus. E eu fiquei muito chateado. Eu fiz um andor, está na torre há muito tempo, está até tudo empoeirado. Ele falou assim: meu filho, a única pessoa que pode autorizar fazer uma procissão é o bispo. Eu não tenho essa autoridade. Só se o bispo mandar. Ou seja, ele falou comigo assim: desiste. Aquilo foi uma calça riada que eu saí daquela coisa assim, completamente perdido. É inevitável, neste documentário, abordar os paralelos entre dois personagens tão marcantes na história de Bom Jesus de Itabapoana no século XX. Ambos aqui viveram e construíram suas obras por 48 anos. Um na primeira metade do século, de 1899 a 1947, e o outro na segunda metade, de 1957 a 2005. Um era pensador e se notabilizou pelo cultural. O outro era empreendedor e se notabilizou pelo social. Ambos se destacaram na seara política sem jamais se candidatarem ou se filiarem a qualquer partido. Um atuou de maneira protagonista na emancipação definitiva de Bom Jesus, e o outro cuidando dos idosos pela via institucional. Ambos têm um Francisco em seus nomes: Antônio Francisco de Melo e Francisco Apoliano. O primeiro, padre; o segundo, Monsenhor. E nesta produção audiovisual aborda-se a vida e a obra do Monsenhor.
Francisco nasceu em 20 de setembro de 1916 em Massapê, no Ceará. Depois cursou seminário, ficou um tempo no seminário, estudou no seminário da Prainha. Depois de padre, foi professor de seminário. Depois de professor de seminário, foi nomeado para Marco, uma cidade lá, né, do Ceará. E lá ele ficou por 10 anos. E foi em Marco, no Ceará, que ele desenvolveu um grande serviço. Marco era uma cidade, né, vamos dizer assim, abandonada pelo governo, pelo poder público, e ele ali pôde fazer um belo trabalho. Um trabalho não só religioso, mas também um trabalho de caridade. Chegou junto com o povo, né? Ele sempre foi, o trabalho dele foi sempre junto com o povo, assim, um trabalho incentivando o voluntariado. Então fez cemitério, fez ponte, fez várias obras, levou a Caritas para lá, né? Conseguiu muitas doações. Então trabalhou lá mais ou menos 10 anos. Ele trabalhou muito pela emancipação de São Manuel do Mar. O senhor Francisco Apoliano teve uma trajetória de vida muito bonita na minha paróquia. Ele chegou, padre muito jovem, da Diocese de Sobral, em 1939, foi professor do Seminário Menor de Sobral, e depois, quando a paróquia de São Manuel foi criada, no dia 31 de dezembro de 1941, o primeiro pároco a ser nomeado foi o padre Francisco Apoliano, e a paróquia o recebeu com muita alegria e honra. O seu primeiro pároco era um povoado, uma vila, nem cidade era ainda. Talvez o Marco, naquela época, teria uns 1.200 habitantes. O padre Francisco Apoliano apresentou-se lá para receber o seu rebanho no dia 6 de janeiro de 1942. A partir de então, ele começou um trabalho profícuo de santificar aquele povo. E não é que deu certo? O povo de São Manuel do Marco amava e ama o Monsenhor Francisco Apoliano, que esteve lá do dia de 6 de janeiro de 1942 até o dia 15, salvo engano, 17 de agosto de 1955. Fez um trabalho de evangelização fabuloso, sedimentou no coração daquele povo o amor ao Santíssimo Sacramento do altar e implantou a festa de Corpus Christi, fez o novenário desde 1942 até o dia de hoje. Esta festa de Corpus Christi é celebrada com muita alegria e não tem nenhuma diferença entre a festa do padroeiro do Mar de São Manuel para a festa de Corpus Christi durante 10 dias. E o Monsenhor Francisco Apoliano, ele não pensava, claro, que era o seu objetivo primeiro, a santificação daquele povo, mas também ele trabalhou pelos pobres. Esta era a sua vocação também. Ele ia porque vocês sabem que o Nordeste passa por períodos de estiagem, de seca, e ele vinha até o Rio de Janeiro atrás de recursos para o seu povo.
Construiu lactários, centros de distribuição de leite para as mães pobres que tinham crianças. Construiu o cemitério São Roque, que ele inaugurou no dia 19 de março de 1947. Construiu o salão paroquial, belíssimo, grande. Construiu a casa paroquial, como o governo do estado e do município não se manifestava a favor daquele povo pela incúria, como a vila necessitava de, no tempo do inverno, de transitar para Fortaleza, Sobral, ele construiu com o povo uma barragem. Veja aí o empreendimento dele. E vocês são testemunhas disso. Depois que eu cheguei aqui, eu fiquei admirado das obras que o Monsenhor Francisco Apoliano realizou aqui. Fui visitar o seu túmulo e me prostrei diante dele. Não para adorá-lo, mas para reverenciá-lo. Beijei, me prostrei, beijei a pedra tumular dele, em reverência e respeito, amor pelo Monsenhor Francisco Apoliano. Eu tenho muito amor ao Bom Jesus. Estou aqui quase há 40 anos. Eu cheguei aqui em 31 de janeiro de 1957. Falei hoje na pregação. Eu fui nomeado vigário para cá em 56. Mas pedi a Dom Antônio para dilatar o prazo de minha posse. E Dom Antônio disse: está nomeado vigário e a posse é chegar na terra. Eu vim para cá meio contrariado. Eu não tinha intenção de ficar nunca aqui. Vim com a intenção de passar um ano, como o Dom Antônio me propôs. E esse ano, depois de um ano, o Dom Antônio disse: quer ficar mais? Posso estou lá um ano, fiquei um ano. E aí estou até hoje, graças a Deus. E me sinto muito alegre, satisfeito. Eu tenho o povo de Bom Jesus como meus amigos, meus filhos, pessoas de inteira amizade. Ele, depois de ter um problema de saúde, veio para São Paulo. Em São Paulo, ele encontrou Dom Antônio de Castro Maier, que era bispo de Campos, e Dom Antônio convidou ele para vir para Campos, porque Campos tinha poucos padres. Então ofereceu a ele que viesse para Campos, e ele veio para atender São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena, que até então fazia parte da Diocese de Campos. Hoje essas duas paróquias são Diocese de Nova Friburgo. Depois de um tempo, o Dom Antônio pediu a ele que viesse para Bom Jesus. Bom Jesus tinha tido um problema e o padre tinha saído, Bom Jesus estava sem padre. Então ele foi nomeado para Bom Jesus. Ele mesmo fala que veio muito a contragosto, porque na época padre nenhum queria vir para Bom Jesus com o problema que tinha acontecido. E ele veio contrariado, mas o bispo pediu, ele veio. E falou assim: eu vou ficar um ano. O bispo falou: não, só fica um ano lá e tal.
faz um trabalho, e ele veio e, como ele disse, né, ficou. Aí começou o trabalho, chegou em Bom Jesus e, assim, foi tomando ciência dos problemas, não só religiosos, como os problemas sociais, não é? E foi vendo o que poderia fazer, não é? Ele tinha muito problema com muitas pessoas, muitos mendigos que naquela época já ficavam na porta da igreja pedindo esmola. E ele ficava contrariado com aquilo, não por conta do mendigo pedir esmola, porque atrapalhava as funções religiosas. Então ele teve a ideia de fazer uma casa para acolher esses idosos. Os mendigos geralmente eram pessoas idosas. Quando eu cheguei aqui, a igreja não tinha nenhuma obra de assistência social. Quando eu ia celebrar a missa diária aos domingos, ficava aquela multidão de velhos em frente à igreja, atrapalhando os fiéis que quase sempre chegavam atrasados para a missa das 7 ou das 9. E eu me aborrecia com aquilo. Foi uma graça de Deus. Quando eu soube que o Zé Lima estava doente, e fui lá, depois de ouvir Dom Antônio, com quem eu me entendia muito bem, fui lá e o Zé Lima disse, deu-me um não bem firme, não. O abrigo eu não dou para ninguém, é para minha família. No caso da minha família não ter condições para sustentá-lo, então vai ficar seu. E o senhor José Lima já tinha um abrigo, um pequeno abrigo, que era uma casa que ele acolhia idosos já desde 1952. Essas casas do senhor José Lima eram as casas de aluguel que ele tinha, e ele acolheu um idoso e depois fez uma promessa: se a esposa melhorasse de um problema grave de saúde que teve, e aí ela ficou curada e ele continuou acolhendo. Passou o tempo, o senhor José Lima ficou doente e falou com a dona Nair Alves de Lima. E falou assim: olha, se depois que eu morrer, se você não tiver condição de continuar com o abrigo, passa ele para o Padre Francisco. E assim ela fez. Em 61, ela não teve mais condição, e aí chamou o Padre Francisco e deu o abrigo para ele. Na verdade, ele afirma isso, né? Afirmava. Ele fala assim: olha, ela deu o abrigo para mim, mas eu não queria o abrigo para mim, eu queria o abrigo para a paróquia. Para a paróquia, para o povo desenvolver um trabalho social, e assim foi feito. Logo em seguida, ele criou o Centro Social Imaculado Coração de Maria, que é uma entidade filantrópica. Ela foi criada para dar sustentação onde é o campo do Fluminense ali. Então, quando ele chegou a Bom Jesus, ele notou assim, esse distanciamento entre, vamos dizer assim, a zona rural e a zona urbana. E ele tentou, dentro das possibilidades, quando ele chegou, por exemplo, o padre não tinha carro, era muito dificultoso para ir para a zona rural, mas através até mesmo da Caritas, que ele trouxe para Bom Jesus, através do Centro Social Imaculado do Coração de Maria, e ele conseguia donativos e conseguia distribuir não só para os de Bom Jesus, e também com as pessoas da roça, da zona rural. Então ele começou a fazer essa ponte, vamos dizer assim, esse trabalho.
E na zona rural, as igrejas, né, que a gente chama de capelas, elas estavam muito deterioradas, eram construções antigas. Então ele remodelou todas as capelas da zona rural. Se não me engano, eram aproximadamente 20 ou 23. Teve algumas que foram, praticamente elas foram reconstruídas, né? Onde já tinha, assim, vamos dizer, um apreço por aquela obra, ele preservava a fachada e refazia e aumentava. E com esse trabalho, que era um trabalho da comunidade local, unida à comunidade paroquial, foi fazendo esse intercâmbio e ele foi conseguindo trabalhando bem, fazendo, porque o povo também trabalhava, era uma coisa em conjunto, não era uma coisa de um líder que manda e o povo faz, não, era um trabalho conjunto do padre e o povo. E ele foi trabalhando, fazendo, de maneiras que quando ele deixou a matriz, em 82, todas as capelas estavam reconstruídas, todas as capelas funcionavam como a matriz. Elas tinham paramentos, elas tinham bancos, elas tinham tudo para missa. O padre levava pouquíssima coisa, só hóstia, vinho, coisa assim que estragava. Isso, Calheiros, os escritos dele, chegou a ficar 30 anos sem capela e depois ele reformou, fez uma remodelação e é tal como a gente vê lá. Isso, a capela de Santo Antônio, ela foi totalmente remodelada, talvez em 1962. Ele chegou em 57, já em 62 já foi inaugurada a capela de Canato, tal qual a gente vê hoje, né? Então ele tinha essa ideia de estrutura. Você pode ver que as capelas que ele fez estão aí até hoje. Elas não eram simplesmente você levantar uma construção, elas eram planejadas. A matriz, quando o Padre Francisco chegou a Bom Jesus, em 57, ela funcionava, era uma paróquia, e logo que ele chegou, ele viu a necessidade de ampliar. Então, onde era a casa do Padre Melo, onde tinha uma gruta, que é próxima à gruta ali, debaixo do salão, ali foi a primeira obra dele. E ali ele fez um salão, que foi inaugurado em 1961. Né? E ali ele começou, né? Já tinha as capelas e ele começou a fazer aquela obra ali do salão. 62 foi o centenário da paróquia e foi uma coisa grandiosa em Bom Jesus, né? Assim, sem precedentes, o que o povo de Bom Jesus fez e o que ele conseguiu fazer. O centenário da paróquia de Bom Jesus já não foi comemorado dentro da matriz. A matriz já não estava em assim, boas condições de se comemorar, não tinha muita estrutura, e então foi comemorado no Colégio Roberto Silveira, que na época era Pereira Passos. E a cerimônia da noite, a missa foi no Pereira Passos, no Roberto Silveira. E à noite ele trouxe para frente da matriz, que é para a fachada da matriz, ali foi comemorado o centenário. Celebração campal, com coroação, foi o auge, vamos dizer assim, da festa, foi ali na fachada da matriz.
Aí a minha irmã veio primeiro, minha irmã morreu, irmã Atlética. Ela veio primeiro, depois o papai não deixou eu vir, falou que me disse era tudo leite. Todo dia na hora da refeição ele chorava, porque minha irmã estava aqui. Aí depois aí o moço queria que a gente ficasse aqui. E nós falamos com ele, o pai, você deixa a gente trabalhar na Bíblia? Deixo sim, mas o padre tem que pagar um NPS. Aí o moço, se é isso, eu pago até 2 vezes. aí nós continuamos. Nós ia e voltava, ia e voltava. Depois nós decidimos ficar direto. Eu tinha a responsabilidade da catequese dos idosos. Toda a missa que tinha, fita de apostolado, tudo eu providenciava. Batizado, tudo era responsável por essa parte da vida religiosa dos idosos. Aí o monsenhor punhava fita de apostolado, se tivesse algum sem batizar, ele batizava. E tudo estava junto ali. Muita piedade, muito amor aos idosos. Ele tinha muito amor. Vou lá visitar os meus velhinhos. Todo dia descia para visitar os velhinhos. E tudo assim que a gente podia melhorar, a gente ia falando com ele e ele ia fazendo aquilo que a gente pudesse melhorar. Porque no começo foi muito difícil, né? O começo sempre é difícil, né? E eu era encarregada assim, de cuidar dos idosos. E era eu e irmã Marlene. E ele fazia em todas as capelas a campanha do Rosário. Ele fazia missões, né? E quando ele podia ir, ele chamava um padre para fazer as missões nas capelas. Era um padre assim, muito dedicado, muito caridoso com os pobres. Ele sempre levava cobertor no tempo de frio, levava tudo que ele podia fazer para os pobres, ele fazia, tudo. E nós assim, acompanhamos muito a vida dele assim, na caridade ao próximo. Era muito caridoso, muito assim, dedicado. Ele fazia tudo que podia para os pobres. O Sr. Francisco foi um padre assim, muito zeloso pela nossa casa dos idosos. Então ele sempre dizia para a gente, essa casa é toda dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Então vamos viver essas devoções e levar os idosos e até a família dos idosos. Então ele se dedicava muito a essa devoção entre os nossos idosos e assim com isso ele fundou uma associação das irmãs para tomar conta desses idosos, ter mais delicadeza em lidar com eles. Assim nós estamos fazendo até hoje, graças a Deus. E queremos continuar isso. Ele mostrava para a gente, assim, através do zelo, que ele é tão zeloso, que ele procurava. O velhinho está abandonado num certo local, num bairro. Ele chegava até lá e vamos dar para o abrigo, vamos lá, vai ser outra pessoa. Então, quem socorria mesmo era ele. Ele fazia esse papel que hoje a assistente social procura fazer. Assim.
é de Deus. Nunca tive um filho, graças a Deus. Guardei minha castidade toda a vida. Mas acontece que eu cheguei aqui por Jesus, criei 4 filhos. A maior parte de irmãos. Eu tenho agora, ela fala com ele me visita 15 dias. Fiz tudo por jeito, né, padre? Uma mãe me visitou chorando. Foi vontade de pessoa, um filho que tinha 8 anos de casa. E eu quis esse menino está nos Estados Unidos. Roberto Carlos de Abril. Depois criei o meu trabalho de desenvolvimento como diplomata. Os meus pais eram muito pobres e não tínhamos condições assim financeiras de manter os estudos, essas coisas todas. E o meu senhor era muito cuidadoso nessa parte. Ele tinha muito assim, ele tinha uma afinidade com os coroinhas, o que ajudava ele, né, na manutenção da igreja, na questão de missa, questão de ir para a roça para ajudar a missa, então para não ficar desamparado. E no meu caso, por exemplo, como nós éramos pobres, lá na minha casa meu pai tinha muito assim, eu tinha 5 anos quando meu pai separou da minha mãe, e aconteceu de eu conhecer o Monsenhor, eu era da congregada Cruzada Eucarística, e comecei a ajudar na missa, aquela coisa toda, acabei ajudando, fui para casa paroquial. O Monsenhor tinha muito assim, gostava assim, muito de educar as pessoas, para formar, entendeu? Ele não era assim uma pessoa que simplesmente chegava assim, usava, nós nunca fomos usados, graças a Deus, pelo menos eu tenho consciência disso. Mas ele tinha assim a consciência de formar os coroinhas, de dar uma educação, de educação assim, bem apurada, tanto de parte de geografia, de português, matemática, queria que futuramente a gente fosse assim, alguém na vida. Digamos que a gente tinha muito assim, o que você vai ser na vida? O que você vai ser no... Então você tinha assim essas coisas. Então, por exemplo, você tinha assim, gostava muito de história. Na época a gente tinha muita história e muita questão de afinidade com música. Então, cada um tinha, né, a sua particularidade. A reforma começou em 73. Se fazia alguns reparos, mas a matriz não comportava a quantidade de pessoas. Então ele achou por bem, ouvindo o povo, se pensou em ampliá-la. Aí ele ampliou, onde hoje ali funciona a parte de baixo. A matriz era menor, ele elevou até a rua de baixo, de maneira que a matriz pegou todo o quarteirão. Ele podia ampliá-la para frente, mas ele não queria mexer na fachada, porque era uma obra que o povo de Bom Jesus tinha muito apreço. E ele queria preservar. Quando uma pessoa que veio fazer até a parte elétrica, ele era um engenheiro e ele falou: olha, essa torre está condenada e vai cair. E ele ficou muito surpreso assim e logo arrumou uma forma de fazer com que segurasse a torre de baixo a cima. Então foi contratado um engenheiro, não me lembro se da Siderúrgica Nacional, eu não me lembro, mas na época esse engenheiro tinha sido o engenheiro do maior forno do mundo, veio e fez um trabalho no solo, examinou
e a partir daí foi feita uma obra que sustenta a torre até hoje, toda a fachada. Não só a torre, como toda a fachada, que estava completamente, vamos dizer assim, condenada a cair. Ele teve um fato muito interessante, e esse fato quem me contou foi quem falou com ele. Então eu posso dizer com muita propriedade que esse fato me foi contado agora em 2014, e foi a própria pessoa que falou com ele, que era um padre da Diocese de Campos, que falou com ele. Quando ele começou a reformar a matriz e foi ficando bonita, né, o povo foi gostando, e esse padre, que tinha assim, muito contato com ele, chegou para ele e disse, falou, olha, você está perdendo o seu tempo aí, porque você está junto com o povo fazendo essa igreja muito bonita, está ficando muito bonita, está muito bem feita, mas a fachada não é você que fez. E a gente conhece a obra da igreja pela fachada, e quem construiu pela fachada. Então, você está me dizendo que essa torre já está caindo mesmo, e ela vai cair. Você deixa ela cair ou derruba, fala com o povo que caiu, que precisou derrubar porque não tem mais sustentação, e o povo vai entender. Aí, segundo esse padre, o padre Francisco disse para ele, não, eu não faço isso. O que eu puder fazer para preservar a fachada da matriz, eu vou fazer, porque o povo de Bom Jesus tem muito apreço por essa fachada, e eu não quero destruir uma coisa que foi feita, que é muito bonita, que é linda, e que o povo tem muita admiração e muita identidade, né? O que, por exemplo, segundo ele, né, quando se pensava em Bom Jesus, você pensa na fachada da matriz. Ele estava ali simplesmente para cumprir o papel dele, para reformar o que fosse necessário, para ampliar o que fosse necessário, conforme foi feito, mas não para destruir, né, a fachada da matriz. O senhor tinha essas coisas, a gente passava, eu, por exemplo, eu gostava de arte. Então, quer dizer, eram 3 coisas que o senhor gostava muito. Por exemplo, música, nós tínhamos gosto pela música clássica. Então, nós tínhamos Chopin, tinha Mozart, Tchaikovsky, Vivaldi, Rossini, entendeu? Então, a gente já gostava, entendeu? Arte. Então, uma coisa que o senhor, por exemplo, assim, quando nós fomos para... O senhor estava já no final da obra da igreja e a gente precisava de um artista para poder dar continuidade às obras da igreja, né? Então, quer dizer, nós fomos uma vez, aí o senhor descobriu através de um padre da igreja de Santa Cecília, e conhecemos assim, ele falou a respeito do seu Arthur Paiva, entendeu? E nós fomos atrás do seu Arthur. E o senhor tinha assim, acho que assim, o gosto pela casa de Deus, o senhor teve muito retorno dessa parte de Nosso Senhor. Então as coisas aconteciam de uma certa forma que a gente via que a providência divina agia nessa parte. Então, vou te falar, você vai ver como que a coisa aconteceu. Aí nós fomos conhecer o senhor Arthur. Fomos em Laranjeira, saindo daqui de madrugada, nós fomos em Laranjeira, na igreja de Santa Cecília. Aí, chegamos lá na igreja de Santa Cecília, nós encontramos lá o organista, estava tocando, aí aquilo me chamou a atenção. Vou conhecer e tal. Aí eu conhecia as 4 estações, foi que eu fui tomando mais gosto pela música, as 4 estações do Vivaldi. Antônio Lúcio Vivaldi, o nome dele era Antônio Lúcio Vivaldi. Na verdade, ele era um padre
E ele gostava tanto de música que às vezes na hora da missa ele parava a missa para poder escrever as partituras. Então ele acabou ele afastou da parte religiosa, né, para se dedicar mais à parte de música. E a gente viu esse cara tocando, o moço ficou apavorado com o órgão, uma pessoa tocando uma das 4 estações do Vivaldi. Então aquilo encheu a gente de... Aí nós compramos discos, lá vendia disco da época só de músicas clássicas, nós compramos uns discos lá. Foi aí que eu ganhei meu primeiro disco de música clássica, foi do Antônio Lúcio Vivaldi. E o Monsenhor, o rapaz chegou e falou assim, nós descemos, fomos lá ver os rapazes que estavam pintando, que eram as pessoas que ajudavam o seu Arthur. Aí ele falou para eles, hoje o seu Arthur está em Botafogo. Então nós tivemos que ir lá para Botafogo. Aí nós fomos em Botafogo, chegamos lá e o seu Arthur também não se encontrava. O senhor não está aqui. Ele está em casa. Hoje ele foi pintar os cocris dele para poder dar acabamento nos tetos aqui da igreja. E ele sempre fazia o desenho no papel, botava as cores e depois trazia para a igreja. Aí nós falamos assim, nossa mãe, onde que ele mora? Padre, ele mora longe, mora em Cantagalo, um cantão dentro de Niterói, e eu nem aconselho o senhor ir lá. Não, eu vim aqui para poder que eu preciso estar com o senhor Arthur. Tá bom, então vou dar o endereço. Aí deu o endereço, rua tal, em Cantagalo, eu só lembro assim, o nome da rua eu não me lembro, lembro Cantagalo. E tá bom, Niterói, tá bom, partimos para lá. Aí quando nós chegamos em Niterói, no centro de Niterói ali, olha como que as coisas vão se encaixando. Nós passamos em frente uma loja que vendia peças de gesso, e o Monsenhor viu um capitel. Capitel é aquela parte que fica no final da coluna, toda trabalhada. Lá na igreja você vê lá que lá tem uns capitéis lá que é todo trabalhado. A Monsenhor mandou o táxi parar. O rapaz do táxi parou e tal. Aí nós fomos na loja e falou assim, sinto muito, mas essa pessoa, eu queria conhecer o artista que fez esses capitéis. Ele falou assim, padre, eu sinto muito, mas nessa altura ele já deve ter voltado para Paraíba. Não faz assim não, rapaz, será? Mas aonde que ele mora? Ele falou assim, ele mora num cantão bravo de Niterói, que eu acho melhor o senhor não ir lá não. Mas que isso, rapaz? Não, mas fala aí, me dá um endereço que eu vou lá. Assim, mora em Cantagalo. E qual a rua? Na rua fulano de tal. Mesmo, cara. Não, tá brincando assim, por quê? É a rua onde que eu tenho que ir para ver um artista, um pintor da igreja. Então, às vezes só vai dar sorte de encontrar ele lá. Chegamos lá, aí passamos na frente da casa do seu Martins. Seu Martins e tal. Aí ele falou assim, padre, eu sinto muito, mas eu já tô com as coisas tudo arrumadas na caixa, tudo bolsa. Final de semana agora eu tô voltando para Paraíba, porque eu tive um problema aqui em Niterói, me assaltaram, me bateram, não sei o que, tal. Eu contei a história dele lá para ele. Não faz isso não. Antes de ir para Paraíba, você tem que ir lá em Bom Jesus para tomar uma água. Eu tenho certeza que você não vai voltar para Paraíba. Não, padre, não posso, vai, não vai. Faz assim então, vai sem compromisso lá. Vai sem compromisso. Porque às vezes você chega lá, você vê outro ambiente e acaba gostando. Faz isso. Padre, já estou com tudo arrumado, mala, caixa tá tudo já, estou voltando, acho que não vou. Não faz isso não. Por favor, peço ao Nosso Senhor para te dar uma luz. Vai assim, vai lá. Vai no final de semana, passa o final de semana lá, eu alugo um hotel para você lá, você passa. Não, vai. Então tá bom, eu vou pensar e qualquer coisa eu vou lá. Me dá o endereço aí, né? O moço deu o endereço aí, tudo direitinho e tal. O senhor tá indo pra onde? Eu falei, eu vou aqui na frente aqui, que por coincidência é a casa do seu Arthur. Então, tá vendo? Como que Deus quer que você vá para Bom Jesus? Olha que coincidência. O pintor que o senhor veio ver da igreja mora aqui, mora logo ali na frente, porque pelo número ele deve morar. Aí mostrou a gente, falou assim, também mora naquela esquina lá, ó. Aí passamos, fomos em frente, já. Aí chegamos na sua Arthur, falou assim, tô acabando de pintar a igreja de Santa Cecília. Lá na Laranjeiras, Botafogo ainda vai demorar um pouquinho. Vai demorar mais ou menos 6 meses. Mas não tem problema não. Enquanto isso, dá tempo deles terminando as outras coisas lá, que tem as outras coisas para fazer e tal. Mas eu queria que você fosse lá em Bom Jesus, pelo menos para me dar uma
orçamento. O que você vai precisar, se você pode pegar a igreja para fazer e tal. Então tá bom, eu vou sim, eu vou lá, vou visitar o senhor e tal. O senhor Arthur era assim, o senhor Arthur ele era uma pessoa muito simples, tanto ele quanto o senhor Martins. Duas pessoas, assim, você não dava um centavo por os dois, mas o que os dois tinham de conhecimento de arte era uma coisa fora de série. O senhor Arthur era assim, ele foi criado por uma família e que a família não teve filhos e pegou o senhor Arthur para criar. O senhor Arthur tinha sido abandonado pelas pais. Pegou o senhor Arthur para criar, formou ele na Escola de Belas Artes. Então você vê o artista que ele foi, você pintou a igreja aqui, pintou a igreja de Santa Cecília em Laranjeira, pintou a igreja, eu não me lembro em Botafogo quem era o padroeiro. Um belo dia, no final de semana, bate lá na casa paroquial, mas por volta de umas 7 horas da manhã, o seu Martins. Eu conheci ele assim baixinho, né? Então a gente via assim, eu vi logo nele assim, ele falou assim: eu sou o Martins, eu vim aqui conversar com o Padre Francisco, né? Era o Padre Francisco. Só aguarda só um minutinho, porque ele está terminando de celebrar e daqui a pouco ele está vindo para tomar o café, o senhor já fica aqui que ele atende o senhor. Aí eu lembrei dele, assim, eu sou o senhor Martins lá do Rio, nós fomos visitar o senhor em Cantagalo. Você esteve lá, tive na casa do senhor e tal. E aí nós tivemos essa felicidade. O senhor Martins acabou bebendo a água daqui, né, como o senhor falou, e acabou morrendo aqui, né, acabou ele falecendo aqui. Conseguiu terminar de fazer toda a parte da igreja. Hoje a igreja está no jeito, né, deixamos assim a igreja lá, né, no estado que está, né, graças a Deus. O Monsenhor Francisco sempre se notabilizou por ser um líder coletivo, um homem do coletivo. E nesse sentido, dezenas ou mais de uma centena de pessoas foram colaboradores próximos de toda essa obra construída por ele e seu povo, no qual destacamos alguns a seguir.
em 10 de maio de 1981, 24 anos e 4 meses depois da chegada de Francisco Apoliano em Bom Jesus de Itabapoana, ele é consagrado como Monsenhor, que é um reconhecimento do Papa sobre os relevantes serviços prestados para a comunidade do pároco ou vigário, no caso, vigário Francisco Apoliano, e para a própria Igreja Católica. Somente os padres de indiscutível confiança do Papa recebem essa patente, Monsenhor. Isso foi a consagração de pouco mais de 24 anos de um serviço formidável prestado pelo padre cearense. Uma verdadeira revolução social e religiosa que ele proporcionou em Bom Jesus e nos distritos. Foi a coroação, com júbilo, que toda a comunidade católica recebeu essa notícia. Depois começou aquela reforma da igreja, né, no Concílio Vaticano, e começaram, eu ia para Marataí, chegando em Marataí, começaram aquelas missas modernérrimas, padre virado de frente, falando português, aquilo não estava agradando. Em 64, final de 64, eu fui para Niterói, morar lá, porque eu fui fazer o científico da medicina. E aí, as missas cada vez mais modernas, até batendo palma na igreja tinha. Eu falei assim, não dá. Aí eu comprei um missal da missa moderna, mas que tinha o latim do lado. Então, enquanto eles estavam rezando em português, eu estava rezando em latim. Eu sabia um pouco de latim, de cantar com eles, do tempo todo que eu convivia na igreja com o Padre Francisco. Então eu fazia isso. Eu rezava o cânon em português, eu rezava o cânon em latim. E foi assim, até que comecei a me afastar, foi modernizando tanto, uns cânticos modernos demais, para me fazer compreender aquilo, entendeu? Eu fui me afastando da igreja. Desde 1969, que as novidades nas celebrações da missa moderna foram autorizadas pelo Concílio Vaticano II, porém sem que houvesse uma obrigatoriedade por parte das dioceses definindo a adoção única dessa nova missa. Os padres de comunidades conservadores poderiam manter os ritos tradicionais em suas paróquias. Até que em 1981, o novo bispo da Diocese de Campos dos Goytacazes, Dom Navarro, baixou uma normativa determinando que todas as paróquias adotassem exclusivamente os ritos da missa moderna. Ele estava enganjado no discurso efusivo da abertura da Igreja Católica. Desde 1965, que o Monsenhor Apoliano e os demais padres de Campos, ditos tradicionalistas, já inseriam algumas novidades da missa moderna, celebrando algumas partes em português e de frente para o público, por exemplo. E as normas decretadas pela diocese deixavam aberto para a decisão dos padres e as comunidades sobre a vestimenta mais adequada a ser permitida nas missas. E nesse quesito, o Monsenhor Francisco era intransigente com seus valores e costumes. No dia 10 de janeiro de 1982, ficou marcado como uma das datas mais lamentáveis da história da Igreja Católica do Norte e Noroeste Fluminense, na ocasião da realização da missa com a presença do bispo, que assumiu a diocese em 15 de novembro de 1981 e estava percorrendo as paróquias da região com a atmosfera da comunidade católica sob forte tensão, mediante a seu decreto sobre a obrigatoriedade da adoção da missa moderna.
fazendo com que os ânimos entre conservadores e progressistas se acirrassem em quase todas as paróquias da região. Antes de vir a Bom Jesus de Itabapoana, Dom Navarro havia visitado a paróquia em Itapiruna, em um ambiente de conflito que acabou gerando tumulto e até agressões físicas. E assim ocorreu aqui em Bom Jesus, no qual havia associações católicas conservadoras de Campos e outros municípios que se organizaram para promoverem um ato em protesto contra o bispo, com todos os representantes presentes se levantando das primeiras fileiras de dentro do salão da matriz do Senhor Bom Jesus e se retirando, tão logo o bispo iniciou a missa. Em outra trincheira, havia os fiéis progressistas de paróquias de outras cidades que foram prestigiar o bispo. Só que o decreto não era totalmente compreendido por esses. E com as vestimentas inadequadas para a rigidez do Monsenhor Apoliano, a confusão se armou com os conservadores, impedindo os progressistas de adentrarem na matriz em momentos tensos e violentos vividos naquele domingo fatídico. A crise gerada na diocese e pela diocese se estendeu com o chamado do bispo Dom Navarro ao Senhor Francisco, comunicando seu desligamento da paróquia do Senhor Bom Jesus a partir de fevereiro de 1982, causando grande mobilização da sociedade bonjesuense e da comunidade paroquial do Senhor Bom Jesus, tendo até o então prefeito Adílio Pimentel intercedido ao bispo na tentativa de reverter a decisão. Infrutífero, pois esta se consumou no dia 28 de fevereiro daquele mesmo ano. A dispensa do Monsenhor Francisco da matriz do Senhor Bom Jesus, no ano e no mês de seu jubileu de prata, foi extremamente traumática para a comunidade católica bonjesuense, em sua maioria absoluta. Uma atitude arbitrária do bispo que sequer instaurou qualquer procedimento disciplinar interno para ao menos ele constar em algum relatório os motivos de sua decisão, até mesmo para preservar sua biografia. Mas ele foi tomado pela ira e a vaidade, dois pecados capitais. Primeiro, ao sacrificar o Monsenhor somente sob a desconfiança de que ele teria participado das articulações do ato em protesto contra ele, o bispo, ocorrido na missa de 10 de janeiro, em um ato claro de revanchismo. E mesmo com toda a mobilização da sociedade bonjesuense, ele não conseguiu calçar as sandálias da humildade e rever sua decisão. O grave erro do bispo Dom Carlos Navarro foi reconhecido de maneira meio que velada por ele mesmo, ao conceder ao Monsenhor Francisco a autorização para ele celebrar missas e realizar confissões,
somente na Capela do Abrigo dos Idosos José Lima, isso em maio de 1982, 4 meses depois de sua dispensa da matriz, porém vedando a realização de casamentos e batismos, o que foi suficiente para demonstrar a grandeza do personagem Francisco Apoliano, que poderia ter recorrido da decisão arbitrária de janeiro e lutado por sua permanência da matriz do Senhor Bom Jesus. Mas ele mesmo estando no alto de seus 65 anos e com algumas limitações físicas devido a problemas de saúde, sua opção foi a reconstrução de sua comunidade e a continuidade de sua principal vocação, a de missionário da caridade, mantendo a rotina semanal de visitar as comunidades rurais afastadas dos núcleos centrais dos distritos, só que com apoio da prefeitura em vez de sua tradicional rural. Este documentário tem como objetivo demonstrar os muitos legados de Francisco Apoliano e Bom Jesus de Itabapoana. E o principal deles não se encaixa na seara religiosa, é historiográfica. Ele sequer imaginava do que se tratava e do que ele fazia quando ele começou sua peregrinação pelas comunidades rurais bonjesuenses, pois ele dessa forma reorganizou o contexto demográfico, político e social do município. Pois desde a primeira emancipação em 1890, que Bom Jesus de Itabapoana se fragmentou, ficando somente Calheiros como distrito, sendo que antes era um conjunto de arraiais que se formaram de maneira simétrica. E essa separação não foi enfrentada depois do fim da emancipação do século XIX. Para se ter uma ideia da cisão social que ocorria, o distrito de Calheiros ficou por mais de 30 anos sem uma capela para os devotos de Santo Antônio, o padroeiro do distrito, a capela da sede do distrito, somente com a capela do Santuário de Aparecida em funcionamento esporádico. Os governantes e empresários da sede de município de Bom Jesus de Itabapoana praticamente não tinham relações e ciência da realidade dos distritos. Mal sabia do que acontecia com os pobres daqui da sede. Bom Jesus de Itabapoana tinha um cenário de miséria e conflitos sociais quando aqui ele, Francisco Apoliano, chegou em 1957. E isso passou a mudar de contexto em sua jornada de reerguer as capelas rurais, e ali ele transferiu sua sabedoria e capacidade de organizar uma sociedade para os fiéis que o seguiam. De louvor que tem a todo momento. Perdoe os pecados, nos conduz à vida eterna. O Senhor, todos os senhores misericórdia, conceda em Cristo a ressurreição e a remissão dos nossos pecados. Eis o poder de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Francisco Apoliano viveu para ver seu legado se concretizar. Partindo da módica capela do Abrigo dos Idosos em 1982, a força de seus ideais e sua filosofia católica foram demonstradas quando ele foi o único dos 24 padres da Diocese de Campos a ter autorização de celebrar missas na capela depois
de 14 de janeiro de 82. E isso fez com que viessem 3 jovens padres da ala conservadora para Bom Jesus, com o objetivo de seguir a doutrina tradicional e reorganizar a comunidade católica. São eles, os padres José Ronaldo de Menezes, Elcio Morruti e José Paulo Vieira, que além de auxiliar o Monsenhor Francisco nas atividades da Capela do Abrigo, que eram cada vez maiores, eles ajudaram as comunidades rurais a construírem suas novas capelas dentro do contexto tradicionalista, fazendo com que a contradição gerada pela Diocese de Campos resultasse no inusitado, levando católicos conservadores a se rebelarem contra o bispo, a Diocese e o próprio Vaticano, quando as famílias se uniram e construíram 19 novas capelas, 17 em solo bojesuense e 2 em solo campista na região de Santa Maria de Campos, todas construídas em terras particulares, para exercer a resistência de manifestarem sua fé dentro de suas convicções, mesmo que sem a chancela da Diocese e da Igreja Católica Brasileira. E assim, essas comunidades permaneceram durante 20 anos, marginalizadas pelas próprias leis do Vaticano, mas sob a proteção da Constituição Federal de 88, com a adesão e mobilização sendo tamanha que fenômenos culturais como a peregrinação de Nossa Senhora Aparecida em Calheiros ter surgido nesse movimento de resistência dessas comunidades tradicionais. A partir de 2002, o Vaticano reconheceu a legitimidade das atividades da ala conservadora da Igreja Católica no Brasil, dando a chancela institucional para todas as comunidades que se rebelaram a partir de 82, com a criação da administração apostólica São João Maria Vianney, vinculada à Diocese de Campos dos Goytacazes, possibilitando assim a criação da Paróquia Pessoal do Senhor Bom Jesus Crucificado e do Imaculado Coração de Maria. E recentemente, as capelas vinculadas à Paróquia Pessoal na região serrana de Bom Jesus migraram para a quase paróquia de Nossa Senhora de Lourdes e São Pio, sob a administração do padre João Neto, com a matriz de Nossa Senhora de Lourdes sediada no Arraial Novo, mas mantendo a mesma linha conservadora em seus ritos e costumes. Todos nós que estamos aqui recebemos de Deus alguma graça através de Monsenhor Francisco Apoliano. A nossa oração é de gratidão. Todos aqui já receberam tantas graças, já ouviram tantas pregações, já se confessaram com ele, muitos que foram batizados. Monsenhor que pregou sempre de a devoção ao Imaculado Coração de Maria, primeiro sábado do mês, a consagração a Nossa Senhora. Um sinal muito parecido com o Papa João Paulo II, muito devoto de Nossa Senhora, que faleceu no sábado de Páscoa. Portanto, no sábado consagrado a Nossa Senhora e na Páscoa. Todos nós, então, aqui recebemos os sacerdotes que aprenderam muitas lições, aqueles que foram coadjutores, que trabalharam com o Monsenhor Francisco Apoliano, os fiéis, as irmãs de modo especial, o Monsenhor fundador da Associação das Irmãs, do Imaculado Coração de Maria, São Miguel Arcanjo. Quantas graças, então, Deus nos deu através dele, da sua pregação, do seu ministério sacerdotal, o que nós hoje agradecemos, oferecendo por ele esta Santa Missa e muitas outras Santas Missas e muitas orações. Então, nossas orações hoje por Monsenhor Francisco, que Deus chamou em idade bem avançada. O senhor tinha 88 anos. Todos têm nesse folderzinho aí, o resumo da vida dele,
88 anos, eu ia fazer 89. A história do Monsenhor Francisco Apoliano, em Bom Jesus da Papuana, é um convite para muitas e profundas reflexões, seja no campo sociológico ou historiográfico. O aspecto prioritário a ser pensado é o preconceito da sociedade bojesuense, concentrada em sua elite empoderada, em não reconhecer o legado e a relevância histórica do vigário cearense na construção de nossa sociedade como um todo. São raros os personagens que contribuíram tanto para o município. E sequer temos uma mísera viela homenageando esse gigante bonjesuísta. Todos os rótulos pregados de maneira pejorativa ao personagem Francisco Apoliano durante décadas foram demolidos com exemplos históricos neste documentário, como a sua jamais reconhecida capacidade de conciliar e mediar conflitos, quando lembramos que ele chegou aqui sob os reflexos da expulsão do padre Ovídio Simão, estando ainda o Jornal da Voz do Povo sob uma condenação sumária da diocese, no qual proibiu os fiéis católicos daqui de Bom Jesus a ler o jornal desde 1953, com um aviso pregado na parede da matriz, tendo essa punição sendo revogada em 1963 a pedido do então padre Francisco,
bem como ele trouxe de volta à seara pública de Bom Jesus da Bapuana o padre Ovídio, o que foi expulso em 56 para as comemorações do centenário da paróquia. Francisco Apoliano é um personagem rico, riquíssimo sobre todos os aspectos históricos. E uma das missões deste documentário é justamente compilar essa história formidável e assim talvez despertar toda a sociedade, os formadores de opinião e as demais comunidades católicas, as autoridades e pesquisadores de nossa história a se aprofundarem em sua vida e obra. Quem sabe um dia temos uma devida retratação pública e o resgate histórico merecido deste magnífico personagem. Chegou uma réplica da Nossa Senhora de Fátima no Rio para Tarde com Maria. Tarde com Maria é um movimento que tinha nessa época lá, e essa imagem começou a percorrer várias paróquias do Rio, e eu fui a várias. Eu assistia a chegada e a saída. Ela chegava, passava e rezava um texto lá e ia embora. Eu fui a várias dessas. Entrei em contato com o dono do Tarde com Maria, o Bertaldo, e contei a ele que eu tinha muita vontade de trazer a Nossa Senhora aqui. Era difícil, Bertaldo falou: prontamente, não tem problema não, é só você pedir ao bispo de lá para fazer uma carta. Aí eu lembrei do Padre Francisco, o bispo que tem que pedir para o bispo de lá fazer uma carta para o bispo aqui do Rio, pedindo que a imagem vá. E aí fomos conversando com o Roberto Guimarães, fazer essa carta ele fez, mandei entreguei em mãos ao Bertaldo para levar para o bispo de lá. Hoje esse bispo era um bispo auxiliar. E esse bispo está até em Petrópolis, se não me engano. E, enfim, a imagem veio. Aí o Gonzaga emprestou um helicóptero, nós viemos de helicóptero trazer a Nossa Senhora, ano 2000. Aí foi uma verdadeira festa, eu acho que foi até maior do que quando a Peregrina teve aqui em 62. Porque aí o abrigo rezou junto com a gente. Quando ela chegou, eu fiz questão de passar com o helicóptero primeiro aqui na rua do abrigo de cima e jogando pétalas de rosa, entendeu? Aqui embaixo o pessoal ia delírio, né? Sobrevoamos a praça cheia de gente. E depois viemos com a carreata do Olímpico até a Matriz. Passei também pelo abrigo primeiro, fomos para a Matriz. E a senhora ficou aqui, eu fui para o Rio, eu estava trabalhando, não tinha podia ficar aqui. E teve a programação toda, vai para o colégio tal, vai para o colégio tal. E no sábado, ela foi para o abrigo, eu falei assim: eu quero ir lá. Aí vim do Rio para poder no sábado, porque domingo ela já ia embora, então voltava para o Rio. No sábado eu vim, já quero no abrigo. Aí o Padre Zé Paulo já me botou sentado lá na frente, e a Nossa Senhora lá muito bonita. E eu falei assim: e o Padre Francisco? Ai, não, o Padre Francisco está ceguinho, não vem aqui não. Ah, não, mas eu quero estar com ele. Aí me levaram lá, depois da missa, me levaram lá para estar com ele. Aí ele estava sentadinho num canto assim, parecia um degrauzinho assim de uma porta. As portas, os cômodos são mais altos do que o corredor. Ele estava sentadinho num negócio aqui no chão. Aí eu fui chegando perto dele, o Valir, minha irmã, estava perto, e falou assim: olha quem está chegando aí do seu lado. Aí não enxergava direito mais. Aí eu cheguei perto dele, beijei ele. Aí o Valir falou: é o Raul. Raulzinho, pai, eu acredito. Dentro da porta da igreja. Aí eu falei assim: eu fui trazer a Nossa Senhora de Fátima. Fiquei emocionado demais. Fico sempre. Aí pronto, acabou. Virei muito amigo dele. Várias vezes fui lá na abrigo visitar com um amigo e tiramos foto. Quando eu comecei a construir a minha capela aqui, ele estava sentadinho lá na mesa, eu fui lá comigo. Falei assim: olha,
estou construindo uma casa. O senhor não passou sua vida muitos anos olhando para cá nessa direção? A minha casa é ali, o senhor sabe, né? Então, entre a minha casa e o lugar que o senhor fica, eu fiz uma capela.